Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 12 de julho de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Para começar, vacinação. Essa semana a gente chegou a quase metade da população gaúcha com pelo menos uma dose de vacina. A gente chegou aqui a 5.531.888 pessoas que já tomaram alguma vacina, e dessas pessoas a gente tem 2.232.843 pessoas que já finalizaram a vacinação, seja porque tomaram 2 doses de alguma das vacinas entre da Pfizer, da Coronavac e da AstraZeneca, ou porque tomaram a vacina da Janssen. A vacina da Janssen já teve mais de 200 mil pessoas imunizadas com a vacina da Janssen, que está dando um gás, né, para vacinação, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro. É muito bom, porque não precisa o retorno para a segunda dose, então dá uma facilitada. E aí, se a gente olhar só a população adulta, a gente vê que já passou de 50% da população adulta, já chegou a 62% da população adulta, e 1 de cada 4 adultos do Rio Grande do Sul já está com a vacinação completa. Esse número aqui não é tão legal, porque a gente pode pensar que 3 em cada 4 adultos, fora o pessoal com abaixo de 18 anos, ainda não está com a vacinação completa. Então, eu acho que nas próximas semanas eu vou começar a tentar estudar qual que está sendo o grau de pessoas que vieram para fazer a dose 1, já deviam ter feito a dose 2, mas ainda não fizeram. Vou tentar começar a fazer essa estimativa, acho que a partir da semana que vem, porque eu estou achando bastante essa diferença aqui de mais de 3 milhões de pessoas que aqui tomaram a primeira dose e não voltaram para tomar a segunda dose. Mas enfim, aqui a gente tem a evolução da vacinação aqui no estado, a gente vê que está dando uma acelerada. Essa semana, inclusive, foi a semana que a gente mais aplicou doses de vacina. A gente quebrou o recorde de 2 semanas seguidas. Semana passada foram 577 mil doses da vacinação e e essa semana foram 670 mil doses da vacinação. Então a gente deu uma acelerada boa nessas 2 últimas semanas aqui. E em relação a doses recebidas, infelizmente a gente recebeu uma quantidade bem inferior de doses. Há 2 semanas atrás a gente recebeu uma quantidade muito boa, quase 1 milhão de doses, né? 961 mil doses, deu aqui uma boa de uma avançada, mas infelizmente não se manteve nesse ritmo. Essa semana a gente recebeu só 210 mil doses. Vamos ver se semana que vem a gente volta, né, para um patamar mais perto de 400, 500 mil doses por semana, né? Mas enfim, aqui tem os dados para a gente ver a nossa média semanal e a nossa meta de vacinação. A gente falta vacinar para chegar nos 8.900.000 pessoas vacinadas, que é a população adulta do Rio Grande do Sul, com a primeira dose até 20 de setembro, de novo esqueci de trocar aqui, mas enfim, a gente precisa vacinar ainda um pouco mais de 3 milhões de pessoas, ou seja, 336 mil por semana, e a gente vê que a nossa média está acima desse valor, ou seja, é muito provável que a gente de fato consiga vencer essa meta de 20 de setembro, vacinar toda a população adulta. Tomara que até consiga antes, né? Seria bem legal a gente conseguir vencer essa meta antes, para que nem a gente fala, né? Para o Natal poder ser em família com mais tranquilidade. 20 de setembro, mais 3 meses, já vai para 20 de dezembro, né? Então aí vai estar tomando a dose todo mundo lá no 20 de dezembro. Seria legal ser um pouco antes ainda todo mundo tomar a primeira dose, para que o Natal já seja realmente mais seguro. Natal seguro é Natal com a família inteira vacinada, e também incluindo aí jovens, né, abaixo de 18 anos, mas a gente está por enquanto ignorando um pouco essa população, né? Mas enfim, vamos lá, continuando, essa semana também a gente chegou a 1.252.036 casos
confirmados, o que deu assim mais ou menos no mesmo patamar de confirmações da semana passada, que não foi um patamar tão alto. Então essa semana até foi uma semana bem razoável. Eu gostei que a gente não teve tantas confirmações em média quanto a gente tinha tido aqui nessa época, mais ou menos um mês atrás, lá no início de junho. A gente estava com muitas confirmações e parecia que podia ser alguma aceleração por causa da Delta, mas ela não se manteve, desacelerou. A gente ainda está num patamar alto, 3.000 casos por dia é um patamar alto para o Rio Grande do Sul. O ideal era estar aqui lá na faixa de 1.000, abaixo de 1.000 casos por dia no Rio Grande do Sul, mas enfim, 3.000 é melhor do que 5.000, né? Isso daí a gente não pode discordar. 3.000 é melhor do que 5.000. Ainda não está num patamar bom, mas já está num patamar melhor, que assusta um pouco menos. Aqui, os casos ativos baixaram. A gente baixou de 10.000 casos ativos, o que na verdade é um pouco irrealista, porque a gente está confirmando 3.000 casos por dia, né? Então, em 3, 4 dias a gente chega em 10.000 casos ativos. Mas, enfim, os dados oficiais estão mostrando isso, que a gente baixou de 10.000 casos ativos, e como os dados oficiais sempre têm a mesma regra, isso daqui é uma realidade. A gente está com os casos ativos mais ou menos na metade do que a gente teve no início de junho, né? Que foi esse repique que deu dessa parte da aceleração devido à cepa P1, né? A cepa gama. Mas enfim, o que mais que a gente pode observar? Óbitos. Outra boa notícia: pela segunda semana consecutiva, a gente se manteve abaixo de 700 óbitos. Eu sempre quero baixar de 700 óbitos só pelo simbolismo, né? 700 óbitos em uma semana são 100 óbitos por dia. Então a gente ainda está numa faixa alta de óbitos. Lembrando, o auge dos óbitos da primeira onda foram 498 óbitos numa mesma semana. Então a gente ainda está com mais óbitos do que o auge lá de 2020. Então a gente ainda está num patamar alto de óbitos, mas está melhorando. Estou torcendo para que na próxima semana baixe. Por exemplo, se baixar 10%, a gente vai para 450 óbitos. Daí já vai começar a melhorar. Daqui a 2 semanas talvez a gente esteja vendo 400 óbitos por semana no estado, que é um patamar um pouco mais leve, né? E aqui, as UTIs e os pacientes em leitos clínicos continuam na sua tendência de decrescimento. Inclusive está uma coisa interessante de ver que os pacientes em leitos clínicos, talvez, se continuar essa tendência, né, talvez a gente vai ter pela primeira vez desde o início da pandemia, eu nem sei o que isso significa, mas talvez isso aconteça, menos pacientes em leitos clínicos do que pacientes em UTIs. Eu tenho a impressão que isso tem a ver com o fato que pacientes COVID em UTIs podem ficar internados por muito tempo, 1 mês, 45 dias, várias vezes até bem mais do que isso. Então, demora mais para desafogar as UTIs do que os leitos clínicos. Então, talvez tenha esse cruzamento dessas duas curvas aqui. Vamos ver o que acontece na semana que vem. Tomara que continue com tendência de queda, né? E que as UTIs caiam mais. E a testagem do estado, essa semana a positividade ficou em 22%. A gente fez aqui pouquíssimos testes PCR, menos de 30.000 testes PCR, nem é testagem, isso daqui é só, bem, vamos jogar aí meia dúzia de testes, vamos ver o que acontece, né? Até a positividade ficou baixa para a quantidade de testes que foi feita, porque com essa quantidade de testes seria natural ter uma positividade mais alta. Mas isso daqui é até um bom sinal, significa que a demanda por testes também está baixando. Mas só que quando a demanda natural por testes está baixando, era a hora de usar a capacidade da testagem para fazer uma testagem preventiva, para fazer uma testagem de rastreabilidade de contatos, algo que eu já falo há mais de ano, né? E nunca foi feito aqui no estado. Mas enfim, pessoal, era mais ou menos isso. Boas notícias, estamos aí, a gente deu uma estabilizada no número de casos, né? Claro que a gente sempre quer ver dar uma diminuída, mas a estabilidade nesse patamar, que é bem mais baixo do que o patamar que a gente estava 1 mês atrás, já é alguma coisa, né? Como se diz em espanhol, algo é algo, né? Bem, em portunhol, né? Vamos lá. Mas enfim, pessoal, era mais ou menos isso. Qualquer coisa deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.